Acho que senhores primeiro. Vou-te deixar apresentar-te primeiro. Olá, Guilherme, tudo bem? Como Olá. estás? Como estás, Bruna? Tudo bem? Estou mesmo muito feliz por estar aqui neste terceiro ano com o que é verdade. Estás a rir, mas é o meu terceiro ano, o teu é o terceiro. Estou a rir porque nós continuamos a enganar a WUC. Até a terceira verdade. vez que nós estamos aqui os dois nesta Terceira iniciativa vez. da WUC Me Up. Leituras que nos unem para falar de livros. Eu vou falar de livros que tu não costumas ler, tu vais falar de livros que eu não costumo ler. E estamos aqui no primeiro de muitas conversas, no primeiro de muitos vídeos desta iniciativa. Portanto, vamos ver se começamos isto bem. Exato, Senão que é para acabamos dar aqui os sorte dois aos próximos. Exatamente. Vamos ter muitos episódios, este é só o primeiro. Neste episódio eu li desenvolvimento pessoal, o Guilherme leu novidades, mas os próximos episódios vão ter várias outras categorias. Para quem ainda não seguiu o desafio da WUC, é o desafio WUC Me Up, e todos os anos a WUC desafia várias pessoas a lerem livros de diferentes géneros. O meu este ano é desenvolvimento pessoal. Yes! Eu lutei por este tema, não sei se sabes. Não sabia. Mas sentes-te, agora que leste livros de desenvolvimento pessoal, sentes-te melhor pessoa? Eu leio desde sempre, quase. Ok. Então é o meu género. Eu leio muitos livros de desenvolvimento pessoal. Quando alguém me vem falar sobre um livro, é difícil não ter lido. A não ser que tenha saído há muito pouco tempo. E então, quando eu tenho de ler outro, eu tenho meio que um preconceito. Tens preconceitos com livros? Alguém te diz, olha, lê este livro e é um género que tu não gostas de ler e tu dizes, não é isso que eu quero ler. Curioso dizeres isso, porque eu acho que autoajuda são livros que normalmente eu não tenho muito a ver. Mais uma das razões que eu acho giro nós estamos aqui os dois para te fazer perguntas e para perceber um bocadinho sobre esse género. Sim. Porque normalmente a autoajuda, sabes como eu já sou um ser humano perfeito. É muito complicado eu melhorar. Para onde é que eu melhoro? Percebes? Imagina, ser perfeito deve ser um fardo. Não, eu não tenho a salvação, é o oposto. Mas normalmente a autoajuda, desenvolvimento pessoal não é muito a minha área. Eu gosto mais de ficção. Eu sou guionista e humorista de profissão e tirei o curso na escola. Nota-se. Obrigado, por isso é que eu tenho este aspecto. Imagina se ele não fosse engraçado. Mas eu como sou licenciado na Escola Superior de Teatro e Cinema, sou muito apaixonado. Eu não sabia disso. Verdade. Sou muito apaixonado por narrativas, por histórias. E normalmente quando é uma pessoa a dizer como é que tu podes ser melhor, é de género, conta-me uma história. Sabes, é de género, isso a mim, isso é vida real, mas não me depende, interessa sabes muito. que os livros de desenvolvimento pessoal, isto para quem tem preconceito, aqueles que pelo menos eu mais gosto de ler são sobre histórias. Histórias de vida de pessoas que, por exemplo, criaram um negócio e contam a história deles, aquilo que eles aprenderam, lições de vida enquanto criavam um negócio. Não, eu acho que as pessoas têm esse preconceito de desenvolvimento pessoal, que é só tens de acreditar em ti, que é um pouco aquilo que as pessoas acham que é e sem não tem nada nenhuma, a ver. Sim. E aqueles livros que eu gosto de ler de desenvolvimento pessoal são muito sobre isso. Por exemplo, desculpem, estou a adiantar, mas este livro que eu escolhi, que é 8 Rules of Love, do Jay Shetty, não sei se sabes, mas o Jay Shetty, ele teve 3 anos num templo na Índia. Ok. A estudar para ser monge. A história dele, deste livro, é sobre aquilo que ele aprendeu sobre o amor nesses 3 anos em que ele esteve lá. E então tu não só imaginas e aprendes como seria a tua vida dentro de um mosteiro só de monges. Eu tive essa experiência este ano. Estiveste dentro de um mosteiro? Uma semana só. Ele teve 3 anos. Quem é que está a contar? Exatamente. Mas para mim foi uma experiência a melhor e a pior da minha vida, onde tu entras num mundo que não tem nada a ver com o teu e quase que perdes um pouco o teu eu. Sabes, quando tu entras num sítio onde as pessoas não falam a tua língua, eu fiz no Vietnã, ele fez na Índia, mas tu entras num sítio onde as pessoas não falam a tua língua, não sabem quem tu és, tu não usas as tuas roupas, quase que perdes um pouco a tua personalidade. Tens de reencontrar-te, tens de perder e encontrar-te outra vez. E não há mosteiros mais perto? É preciso ir para tão longe para te fechares num mosteiro? Mas é que eu tive 4 meses de lua de mel e nós decidimos fazer, eu e o meu marido fizemos. Ok. Giro, na tua lua de mel, tu foste fechar-te no mosteiro para não aturar. Começou bem isso. Era porque nós já tínhamos estado juntos 2 meses, então chegámos a um ponto assim, bem, uma semana, tchau. Então, as minhas 3 escolhas deste ano das novidades, coisas que saíram há pouco tempo. Eu tenho o terceiro da coleção da Thursday's Murder Club do Richard Osman, que se chama The Bullet That Missed. Em português, se eu não estou em erro, chama-se O Mistério da Bala Desaparecida. Algures aqui em baixo vai estar a aparecer em rodapé. Eu acho que estou certo, mas não vou pôr dinheiro. Tenho também do Miguel Esteves Cardoso as 100 Melhor Crónicas, que é uma coletânea de 100 crónicas dele desde 1983 até hoje. Um homem que já deve ter escrevido mais de 800 ou 900. Tenho também Deve Ser Deve de Guilherme... não, desculpa, isto foi... Eu não sei porque
porque é que este livro está aqui, desculpa, isto foi meu. E tem também a adaptação para banda desenhada ou novela gráfica, como os puristas preferem que se diga, do Frankenstein da Mary Shelley, a adaptação do George Bess. Eu acho que é assim que se diz. Depois nos comentários vocês vão gritar comigo se eu estiver a dizer mal. Mas é a adaptação com desenhos absolutamente espetaculares. Uou. Eu gosto muito do traço e que junta duas coisas que eu gosto muito, que é livros de terror com novelas gráficas. E portanto estas são as minhas 3 escolhas. Os meus livros são 3 livros de desenvolvimento pessoal. Quem me segue já sabe que eu adoro ler este tipo de livros. Este livro também é uma novidade, é uma coisa que temos em comum nas nossas leituras, porque as tuas são novidades, esta também é uma novidade. Chama-se 8 Rules of Love. Vocês podem ler a sinopse no site da UC. Vocês podem ter a versão em inglês e em português, por acaso eu escolhi este em inglês. Os outros são em português. Hábitos Atómicos. Eu acho que este livro agora parece-me super popular. Basicamente é sobre como criar novos hábitos e eliminar hábitos antigos. É um livro bastante muito prático sobre como criar novos hábitos. E este que é a magia de pensar em grande. Eu não sei se tu lês livros por alguma razão. Intencional. Ou tu vês um livro, interessante, vou ler. Ou pensas, preciso ler um livro porque qualquer coisa. Às vezes é uma mistura. Alguns livros eu leio porque ou conheço o autor ou porque a sinopse me interessa, e outros são-me aconselhados, mas já me aconteceu comprar livros, entrar, imagina, numa livraria em qualquer lado e gostar da capa. Sabes, gostar da capa e comprar. Este parece-me, vou por este. Eu leio sempre intencionalmente. A sério? Nunca te aconteceu? Pode ter acontecido, mas por exemplo, olha, eu agora estou a magia de pensar em grande, porque eu falei com uma pessoa e achei que eu estava a pensar muito pequeno para o meu negócio e pensei, espera aí, vou mudar isto, vou pensar em grande. Os hábitos, porque eu preciso de começar a fazer exercício físico. E malta, eu pensei, esquece, agora é que vai ser. Voltei da minha viagem de 4 meses que perdi a minha rotina e pensei, agora vou começar a ler isto para ver se consigo voltar à minha rotina. E 8 Rules of Love, faço 1 ano de casada com o meu marido e é um livro novo do Jay Shetty. Obrigada. Se calhar leia a sinopse do meu livro do amor. Sim, senhora. A ninguém nos ensina a amar, por isso muitas vezes atiramos para as relações munidos apenas da sabedoria adquirida através das comédias românticas e da cultura pop a que somos expostos. Mas não tem de ser assim. Jay Shetty não acredita que o amor seja um conceito transcendente e uma coleção de clichês. Em vez disso, defende que há passos que podemos dar para o fortalecermos e para vivermos plenamente. Com este livro absolutamente transformador, Jay Shetty revela que, se observarmos as 8 regras do amor, seremos capazes de sentir um amor maior e mais puro, por nós mesmos, pelos outros e pelo mundo. Ficaste convencido? Cresceu logo o meu amor pelo mundo. Senti logo a crescer. Mas é giro ele falar das comédias românticas e da maneira como a cultura pop, sim, a maneira como as músicas que tu ouves, os filmes que tu vês acabam por afetar as expectativas que tu tens das relações em que estás, não é? expectativa. Em tudo na vida nós criamos tantas expectativas de coisas que às vezes nem é aquilo que nós realmente queremos. Já pensaste sobre isso? Eu tenho um amigo que diz que o pior é criar expectativas. Eu vim para aqui a achar que isso é péssimo. E de repente estou a adorar, estás a ver? Mas a verdade é que quantas vezes já ouviste uma pessoa dizer o que é que procuras de uma pessoa? Eu quero um homem que seja isto e aquilo. Sempre que me dizem que querem um homem alto, então não é comigo. Desculpem lá, não é comigo. Olha, lê-me a tua sinopse. Sim, senhora. Então, o livro que eu escolhi, porque não dava para falar dos 3 aqui, não é? Nós temos que escolher um e conversar um bocadinho mais sobre ele. Eu escolhi para falar daqui o do Richard Osman, da coleção do Thursday's Murder Club, e a sinopse que está no site da UC, e por isso é que eu estou com uma folhinha, com uma cábula que eu vou esconder. Tu escondeste muito bem, és uma profissional disto. Mais ou menos. Eu não consigo bem esconder, eu vou tentar esconder. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo esconder. A sinopse que eu estou a dizer de cabeça do site da UC diz o seguinte: o Clube do Crime das quintas-feiras está de volta com mais um mistério para ser resolvido. Desta vez, os 4 idosos debruçam-se sobre um caso arquivado ocorrido uma década antes, o assassinato de uma famosa jornalista do noticiário local, cuja investigação não encontrou nem o corpo nem respostas. Elizabeth está a ser chantageada por um inimigo misterioso. Ou mata um velho desconhecido, ou é ela que acaba morta. Enquanto Elizabeth lida com a sua consciência e uma pistola, Joyce, Ron e Ibrahim tentam resolver o misterioso homicídio com a ajuda de velhos e novos amigos. Mas conseguirá o quarteto de detetives resolver o caso e salvar Elizabeth antes que o assassino volte a atacar? Eu gosto destas perguntas que deixam um mistério no ar. É dramático, misterioso, suspense. Exatamente. Para quem não conhece
a saga, eu posso mais ou menos falar dela de uma forma muito rápida, só para também estás a par. Não sei se já leste algum desta coleção ou não. Não. Mas isto é uma ideia muito gira. O Richard Osman é um humorista e apresentador de televisão inglês. É uma espécie de Vasco Palmeirim. Ele durante anos fez programas de televisão com cursos e programas com humoristas na televisão inglesa. A certa altura na vida dele, mais ou menos em 2019, ele precisou de pôr a mãe num lar. Ele foi pôr a mãe num lar e o lar era assim muito bucólico, assim numa encosta verde inglesa, assim uma coisa linda, caríssimo, diz ele, era um lar de primeira. E ele foi lá deixar a mãe e estava lá de um lado para o outro a ver aqueles velhotes e o primeiro pensamento que lhe veio à cabeça foi: e se houvesse um assassinato aqui? Que é uma coisa perfeitamente, não é? Saudável de se pensar. E ele começou a falar com os velhotes que havia lá, a conversar com a mãe, com os outros velhotes que estavam lá no lar onde a mãe estava, e ele começou a dizer assim: vocês eram capazes de resolver um crime? E então foi dessa conversa que nasceu surgiu a ideia para o livro. Pá, que é uma ideia muito simples e muito gira, que é 4 velhotes que estão num lar, que têm filhos, família, conhecidos fora do lar, mas eles têm a sua própria casinha, o seu próprio quarto dentro do lar, e que todas as quintas-feiras se juntam ao clube de xadrez à quarta e ao clube da pintura à sexta, e à quinta eles juntam-se para tentar resolver crimes antigos que ficaram abertos ou que isso é mesmo giro. Nunca resolveu. Pá, e é muito engraçado, o tom todo do livro é, por ser escrito por um humorista e por ser sempre no tom muito inglês de Agatha Christie, isto é tudo uma mistura entre humor de velhotes a fingirem que são mais velhotes do que são, porque quando eles querem fazer alguma coisa com a polícia, eles, coitadinhos, eu não me lembro, eu estou mal, eu não consigo, pode-me ajudar. Eles fazem-se de coitadinhos para se aproveitarem das pessoas, e é muito engraçado todo o humor que existe de diferença de idades, de toda a gente achar que eles são muito velhinhos e eles não perceberem como é que funciona o telefone, e os jovens que não têm a esperteza deles por serem antigos. Isso é mesmo muito, muito giro. Pá, é muito engraçado. E dos 4, cada um tem a sua personalidade diferente. Por exemplo, a Elizabeth, nós sabemos que já fez parte de uma polícia especial inglesa, mas não se sabe muito bem se é o MI5 ou o MI6. Depois tens a Joyce, que é só uma velhota que gosta de fazer bolinhos. Então às vezes já aconteceu nos livros a ver pessoas que andam atrás deles para os matar e ela faz bolinhos. Olha, antes de disparar, fiz bolinhos, não quero, sente-se aqui no meu sofá. É muito engraçada a dinâmica toda. Eu não sei se tu conheces uma série que há na Disney Plus que se chama Only Murders in the Building. Não, quer dizer, eu conheço, mas nunca vi. Ok, o tom para quem conhece é basicamente o mesmo. Há muito humor de gerações, de velhos que já não percebem tecnologia com novos que acham que sabem tudo, e resolução de crimes. Eu percebo que isto seja um best-seller inacreditável. Só o primeiro volume eu acho que vendeu mais de 1,5 milhão. Por exemplo, a conversa entre gerações era uma coisa que a mim me iria interessar. Sim. Apesar de não gostar, apesar de não ler muito este género de livros, eu acho que esse ponto que tocaste é mesmo muito interessante. Eu gosto de murder mysteries no sentido de descobrir quem é que foi, quem é que matou. Eu gosto desse tipo de desafio pessoal. Olha, se calhar também é uma espécie de desenvolvimento pessoal. Eu gosto de tentar adivinhar quem é que foi, mas porquê? De ver as pistas todas. Tipo, no início do livro alguém fala de um tipo de bolacha e tu pensas, estas bolachas vão ser importantes mais para a frente, sabes? Aquela coisa em que estás o tempo todo a tentar resolver, ao mesmo tempo que o livro é muito, muito, muito cómico e muito dramático e carinhoso. E eu acho que o Richard Osman faz as coisas sempre num tom muito... Como é que eu ia dizer isto? Eu há bocado usei a palavra carinhoso, mas pode ser também fofo, ou seja, é a maneira como estes velhotes cuidam uns dos outros e resolvem os seus problemas de velhice. É uma coisa escrita por um senhor que deve ter 50, 60 anos, não é minimamente velho no sentido destes senhores que estão neste lar das personagens, mas ele escreve isto com carinho, sabes? É uma coisa divertida e leve. Apesar de haver assassinos e armas e eu vou-te matar e se tu não fizeres não sei o que levas um tiro, tu sentes sempre que há uma espécie de uma almofadinha por baixo da história das personagens e que as coisas vão correr bem. Claro. E eu acho que isso também te permite, eu também gosto de livros mais agressivos nesse sentido, mas este livro permite divertir-te só e tu sabes sempre que mesmo que as coisas corram mal, no fim vai estar tudo bem. É um livro leve. Mesmo tendo assuntos mais pesados. Sem dúvida, absolutamente. Sobre Alzheimer, etc. Eu acho que, sem dúvida pelo nenhuma. que eu percebi, apesar de ele toca em assuntos muito importantes, mas de uma forma bastante leve. Sim, eu acho que sim. Eu acho que a preocupação dele é primeiro dar-te um murder mystery interessante, tu ficas a duvidar de o que é que aconteceu, quem é que será que foi, porque é que estão a mandar estas mensagens, quem é que quer matar, porque ao mesmo tempo que tens essa coisa, por outro lado também tens tipo, são 4 velhotes a aproveitar o fim da vida, sabes? E em vez de estarem sentados a fazer tricô, estão a resolver crimes, porque não, não é? Claro.
Olha, fiquei interessada, na verdade. Genuinamente fiquei interessada. Porque, lá está, eu acho que este desafio da UC é mesmo uma mais-valia. Já disse isto em off a câmara, mas vou dizer isto agora. Porque, acho que é muito importante a leitura. A leitura é muito importante no mundo em que é cada vez tão difícil estarmos presentes. Eu sinto que hoje não leio um livro como li há uns anos atrás. Eu não sei como é que começou a tua leitura, mas a minha leitura começou porque a minha mãe gostava muito de ler e ela lia livros mais de romance e todos aqueles que ela achava que eu ia gostar, ela dava-me e eu lia. E então a minha leitura começou sempre com uma perspectiva muito positiva. Do género, todos os livros que eu li eu adorava. Porque ela já me conhecia e sabia que eu ia gostar. Sim. E então eu não tenho nenhuma memória, e nós há bocado falávamos sobre muita gente diz que não gosta de ler porque acha que é chato. Eu aprendi a ler de uma forma muito bonita e li os livros com a minha mãe, ela lia partes, ela também já tinha lido, conversávamos muito sobre os livros, então eu cresci a comentar livros, que começou com este amor por ficção, romance, etc. E que era aquilo que a minha mãe gostava de ler, e quando eu fui evoluindo, desenvolvimento pessoal, eu fui percebendo que, eu gosto muito de ler, mas há outros assuntos que eu gosto de ler também, e eu acho que esta iniciativa da UC faz com que as pessoas que ainda não tenham começado a ler um livro, o facto de nós estarmos a partilhar, olha, eu vou partilhar este trecho, achei super interessante porque isto, e a pessoa pensa... Nunca pensei em ler este livro, mas gostei deste feedback, eu vou ler. Pois, estávamos a falar disso exatamente, o ponto em que tu tocaste, que é, as pessoas acham que ler é chato, porque é muito mais fácil ver uma série porque fizeram a papinha por ti, não é? Está ali os atores a mexerem-se, tu não tens que fazer aquele exercício de estar a imaginar a história, a acompanhar a história, de estares a focar, etc. E eu acho que eu levo como uma espécie de um desafio pessoal as pessoas que dizem, eu não gosto muito de ler, não é muito a minha cena. E tu dizes, assim, eu vou fazer esta pessoa. Então, mas que séries é que tu gostas? Ok, então, mas qual é o problema É que as pessoas imaginam que ler é tipo Saramago e essa de Queiroz, e agora vou ter que ler uma descrição do Ramalhete, são 80 páginas. Maias. Também eu amei. Mas eu percebo que uma pessoa que não tenha o hábito de ler, de repente, começares um livro, imagina, vou dar um salto, só para não parecer que estou a ser enviesado. O Senhor dos Anéis, eu comecei a ler O Senhor dos Anéis, e as primeiras 40 e tal páginas, quase 50, é só a descrever todas as pessoas que estão a ir a uma festa. E eu imediatamente fechei o livro e disse, isto é uma seca, eu não quero ler isto. Portanto, não tem que ser o Ramalhete, pode ser o Senhor dos Anéis. Mas eu acho que a maior parte das pessoas só não tem o hábito de ler ou só não lê porque ainda não encontrou a porta de entrada para a leitura. Eu acho que só não encontrou ainda que tipo de livro é que interessa. Porque imagina, desde o Frankenstein da Mary Shelley, que é uma novela gráfica que tu lês em 3 horas, o do Miguel Esteves Cardoso são 100 crónicas. As crónicas é uma coisa que tu podes ler, tipo, imagina, antes de deitar, queres ler uma crónica, são 4 páginas, lês uma crónica, paras, tens um livro de mistério como o do Richard Osman, tens Deve, do Guilherme Fonseca, que é um livro humorístico. Ou seja, eu acho que a maior parte das pessoas só tem que encontrar o tipo de livro, sei lá, literatura erótica. Eu tinha uma tia que adorava livros eróticos. Sim, claro. E, a cena dela... e é um género super popular. Ou seja, as pessoas dizem, eu não gosto de ler, acho uma chatice. O que é para ti uma chatice ler? É porque há outras coisas que sim, é porque há tantos géneros, tantos temas, dá para ler sobre tanta coisa. Exato. É um preconceito. 100%. Mas temos que nos melhorar. Temos que largar os nossos preconceitos, sou um profissional. E isto leva-nos ao desenvolvimento pessoal. Fala do teu livro, que eu estou farto de falar do meu e tu ainda não disseste nada, isto é uma falta de respeito. Olha, o meu livro, como eu te disse, é do Jay Shetty. Eu não sei se tu segues o Jay Shetty, ele tem um podcast sobre desenvolvimento pessoal, é o maior do mundo, se eu não estou engano, o maior podcast do mundo de desenvolvimento pessoal. E eu fiquei muito interessada neste livro, porque, como eu te disse, ele tem uma parte bastante espiritual também. Ok. Espiritual. Estou contigo. Não fica para trás, estou contigo. Exato. E então, como eu te disse, ele teve 3 anos a viver na Índia para ser monge, entretanto voltou e tem uma vida super normal, é casado e tal. E ele escreveu este livro só sobre amor. Eu acho que este livro é uma grande sessão de terapia. Não sei se fazes terapia. Fazes terapia? Eu faço não oficialmente. Com a minha mulher, uma vez por semana temos um podcast chamado Terapia de Casal. Sobre isso. Sim. Onde também descobrimos algumas regras de amor, mas eu acho que é super importante, sabes que, aliás, uma das regras deste livro é a comunicação. E eu já nem estou a falar sobre relação só amorosa, mas comunicação em geral.
com amigos, com colegas. Eu acho que dos maiores problemas de uma relação começa na falha de comunicação. Porque alguém disse alguma coisa e a pessoa ofendeu-se, mas depois não disse, olha, fiquei ofendida, e aquilo acumula até um dia explodir, e depois a pessoa diz, mas há 10 anos atrás tu fizeste isso. Tivesses dito na altura e agora não era um problema. O meu pai dizia sempre, nunca te deites chateado com a pessoa com quem vais dormir. Sim, essa também já ouvi várias vezes. E eu agora... Já aconteceu. Eu evito. E então o que é que acontece? A Rita odeia, mas nós vamos nos deitar, volta a acender a luz e diz assim, Rita, há uma coisa que nós temos que conversar. Ela, o que é que foi? Eu quero dormir. Mas olha, mas vamos só conversar. Olha, é muito interessante, estás a falar sobre isso, e uma das coisas que eles falam também no livro é sobre como é que a pessoa discute. Qual é o teu género de discutir? Há vários géneros de discussão. Sei lá, eu sou uma pessoa que... Essa pessoa do género, se eu estou a discutir com alguém, eu vou até ao fim. Eu odeio... Eu não guardo rancor de ninguém. Se eu discutir contigo hoje, amanhã eu já esqueci. Mas eu gosto de resolver o problema. Mas discutes até... Ou seja, resolves o problema até ao fim. Resolvo, mas de uma forma... Eu gosto de conversar sobre o problema. Se estamos a ter este problema, vamos perceber porque é que estamos a ter este problema. Sim, 100%. Comigo mesma. No outro dia, estava a ter uma discussão muito saudável com o meu marido, e eu estava a ser super reativa. E eu pensei, bem, eu vou... Porquê é que eu estou a ter esta reação? Sabes? Porque é que eu estou... Sim, de onde é que isto vem? Sim, é porque eu não sou assim. É alguma coisa que me chateou, alguma coisa que não tem nada a ver com isto que me chateou. E eu acho que esta autorreflexão e mesmo a comunicação, do género do teu parceiro dizer tu não és assim, então o que é que se passa? Em vez de discutir contigo, mas uma das coisas que eles falam no livro é exatamente sobre isso, sobre a tua forma de discutir. Há a pessoa que precisa de tempo, do género... E isso é quando há o conflito, que é, se eu sou assim, do género, eu quero discutir, eu quero conversar, eu quero resolver o meu problema, e a tua mulher é uma pessoa que precisa do seu tempo, até vocês perceberem isso e fazerem resultar, só vai dar ruim. Mas é exatamente, a Rita precisa sempre de deixar o problema amadurecer na cabeça dela para depois vir falar comigo. E o problema está a acontecer e eu quero falar. E então acontecia muito ao início ela dizer assim, não, eu agora não quero falar. E eu, então mas há aqui um problema. E ela, pois há, mas não é agora. Exatamente. E eu, ok, este casamento acabou. Mas depois percebia, com o tempo depois, o tempo que ela precisasse, ela voltava e dizia assim, ok, agora já podemos conversar. E eu, era o quê? Mas agora já não quero falar, porque agora já resolvi. Mas era o quê? Passou. Que interessante, da minha cabeça eu já resolvi o problema. Mas pronto, mas sim. Sim, pronto, mas voltando a este livro, e como tu contaste uma história, acho que como este livro não é tanto uma história, eu separei aqui alguns trechos do livro para ler. Como eu estava a dizer, ele fez o livro muito baseado na experiência dele no mosteiro, a observar as pessoas, mas os monges não têm relações amorosas, eles vivem muito para si. E então é um pouco esta dicotomia entre o que ele trouxe para a relação dele, do que ele aprendeu com pessoas que o objetivo do budismo e do hinduísmo também é o não sofrer, e eles acreditam que as relações trazem-nos sofrimento. De repente estou a descobrir que sou budista, porque 100% das relações trazem sofrimento. É um problema, que eu quando estive num templo budista conversava muito sobre isto com eles, porque há uma verdade que eles têm que para mim é muito certa, o fato de tu teres de aceitar o curso das coisas. E nós não aceitamos muito isso. Nós humanos temos a mania do apego. O apego às pessoas, o apego às coisas. E é-nos muito difícil aceitar que uma pessoa tem de partir. Ou tu tens uma amizade e é uma amizade de muitos, muitos anos e de repente a pessoa fez-te uma coisa. Se calhar tu é que não percebeste que aquela relação já não fazia sentido. Sabes, uma relação que tu tens, é um amigo de 20 anos, já não tens nada a ver com essa pessoa, mas tens aquele apego, porque é um amigo muito antigo. Sim, é o meu amigo mais antigo. Mas se calhar aquela relação já não te faz crescer, já não faz sentido, já não partilhas os mesmos valores, já não faz sentido. Sim. E é esse apego. Mas uma passagem do livro que eu acho muito interessante, na verdade tenho duas aqui para debater contigo. Uma das coisas que ele diz é You attract what you used to impress. Eu depois vou traduzir isto. You put something into the world, you get it back. E é um pouco a relação com o karma. Que as pessoas têm a ideia de que o karma é eu vou fazer mal, tipo, a pessoa vai me fazer mal vai acontecer com ela. E não é bem assim, as tuas ações têm uma consequência. Então imagina, se eu disser ao meu companheiro que eu não vou sair porque eu estou cansada e de repente ele encontra-me na noite, é uma consequência da minha mentira. Sim, não é necessariamente. Sim. Não é necessariamente. E ele diz uma coisa muito interessante, que é o nosso problema hoje em dia das redes sociais. Que
eles fizeram um estudo em que mais de 53% das pessoas que estão nas apps de relacionamentos online mentem em relação às suas características. As mulheres mentem em relação às características físicas, ser mais alta, ser mais bonita, fazer Photoshop nas fotos, etc. E os homens mentem em relação ao estatuto financeiro. E depois, para acabar, um dos títulos aqui do capítulo, como vocês veem, eu tenho o meu livro todo sublinhado. Faz isso nos teus livros. Não, eu moro, lá está, a minha mulher que lê mais de 100 livros por ano, ela é completamente contra tu modificares o livro, tipo até dobrar o cantinho, caneta, ela mas eu lápis... venho de direito, sabes? Nós em direito claro. Sublinhávamos os códigos civis, era tipo, o meu código civil era sublinhado. Exatamente, isto é um código civil, mas é um livro. Então, diz assim: define love before you think it. Alguma vez, isto é uma pergunta, definiste o amor antes de tu dizeres? Quando tu a primeira vez, segunda, terceira, quarta, acredito que tenhas dito isso muitas vezes pela primeira vez, certo? Já tiveste várias relações e já disseste eu amo-te pela primeira vez. Amo-te, ok, sim. Pensavas sobre isso? Sobre o que é que isso significava para ti e se a pessoa iria receber da mesma forma? Sabe, eu nunca fui adepto, fã ou muito versível. Não dizes amo-te? Não, nunca disse. Nunca disseste amo-te? Não, eu normalmente quando gosto de uma pessoa eu pisco o olho ou meto assim uma mão assim de leve e depois vou à minha vida e a pessoa percebe. tem de perceber. Mesmo no casamento, eu casei com a Rita e quando nós casámos, aperto de mão. Mas sabes que não é assim tão disparatado. Há pessoas que nunca disseram amo-te. Percebo perfeitamente, porque lá nunca está, sentiram... tem outro conceito de amor e tiveram experiências muito traumáticas e chegaram a um ponto em que ligam essa palavra ou esse verbo a uma coisa má. Sim, não, sem dúvida. O que eu ia dizer é que eu não sou muito adepto de formalismos. Ou seja, eu nunca gostei de, seja nos relacionamentos, seja fora dele, daquela coisa do... Uma coisa é a educação, pronto, não é isso que eu estou a falar. Estou a falar de formalismo. O formalismo do... Agora é um momento em que tens de pedir em namoro e o pedido em namoro tem que ser uma coisa oficial em que tu aproveitas uma época, sabes, o pedido em casamento foi a Rita que me fez pijama. Ou seja, Ai, amiga, isso também não, pelo amor de Deus! Por acaso, olha... Nada, zero. A minha relação é 100% descontraída nesse sentido. Mas está a ver, por isso é que é importante. Porque, por exemplo, imagina que nós não éramos casados e começámos a ter uma relação. Certo. E eu acho que era importante eu dizer-te: olha, eu quero casar e quero que o meu pedido seja romântico. E tu ias-me dizer logo: olha, eu quero casar, mas o meu pedido pode ser em casa de pijama, na cama. E eu iria dizer... Mas porquê que em casa de pijama não pode ser romântico? Pode ser perfeitamente romântico. Não estou a dizer que não é. Eu estou a dizer é que é importante partilhar qual é a intenção. Não, comunicação acima de tudo. Exato, comunicação. É o que nós achamos, é o que a UCA acha que está a criar aqui. Comunicação somos todos adeptos. Exatamente, é o que dizer-nos: olha, falem menos, falem mais. Falem um com o outro, faz favor. Não, 100% nisso. Agora, eu não sou a favor... Lá está, vou fazer um salto para trás para aí de meia hora a 40 minutos, não sei há quanto tempo é que estamos aqui a conversar porque a conversa está boa. Mas, quando esse livro dizia nós andamos atrás dos estereótipos das músicas pop e das comédias românticas, eu acho que a maior parte das pessoas tem na cabeça delas Concordo. que as coisas têm que acontecer como aconteceram naquele filme com a Meg Ryan e com o Tom Hanks, porque senão não é amor. Pá, que sentido é que isso faz? Se de pijama na cama é uma coisa que faz sentido para os dois e que é romântico, mais do que se fosses para a Torre Eiffel, enquanto metes num joelho, de repente estão mais 7 gajos à volta a meter-te de joelho. Percebes o que eu quero dizer? Ou seja, o que é romântico e o que é o eu amo-te para ti é uma coisa completamente diferente das outras pessoas. Exatamente, mas a minha pergunta, chegaste a conversar sobre isso com a tua mulher? O que é que significava para ti? A palavra eu amo-te, não. Mas nós falamos muito sobre a nossa relação, por isso é que eu sou casado com ela e até temos um podcast em que falamos das coisas em que divergimos na relação. Sempre tivemos uma comunicação a 100% e eu acho que isso é saudável. Às vezes até demais, porque ela quer dormir e eu não deixo, percebe? Mas nós sempre falámos muito, mas especificamente sobre as palavras eu amo-te, isso nunca aconteceu, mas já falámos sobre o que é que nós queremos os dois do casamento, o que é que queremos um do outro, o que é que podem vir a ser problemas, o que é que não são problemas, Sim, o que é que nós trazemos de conforto um ao outro, para que é que precisamos um do outro. Dou-te um exemplo muito simples de uma coisa que eu e a Rita chegámos a uma conclusão. A maior parte das vezes que a Rita vem falar comigo, a Rita traz-me um problema ou traz-me um desabafo.
e vem a dizer mal, sei lá, olha, vamos imaginar que é aquela Joana. A Joana Coitada, falaste há a Joana bocado dela, já- agora já está nisto. A Rita é muito amiga da Joana e discutiram as duas e ela vem ter comigo e diz assim, não acredito que a Joana me fez, a Joana fez não sei o quê. O meu instinto, 98% das vezes, é resolver-lhe o problema. Ela traz-me um problema e eu digo assim, ok, o que é que se pode fazer? Falas com a Joana, dizes isto e não sei o que mais. E demorou muito tempo do meu casamento com a Rita até perceber que às vezes, não é às vezes, é maior parte das vezes ela não quer soluções, ela quer conforto. Ou seja, a única coisa que ela quer, lá para ouvi-la. só, ela vem ter comigo dizer assim, porque a Joana, e a única coisa que eu tenho que fazer é, essa Joana. Ei, essa Joana, eu já sabia, a Joana é sempre a mesma coisa. Sim, Ela não quer soluções. E então, eu e a Rita, demorou muito tempo, mas foi através da comunicação que chegámos lá. Ela já chega ao pé de mim com um problema qualquer e diga assim, conforto ou soluções? E ela, conforto. E eu, ok, então vamos a Mas, conforto. olha, E eu sou uma engraçado. espécie de goxa, sabes, numa entrevista. Que Mas isso é horror. importante. Sabes que eu tive exatamente a mesma conversa com o meu marido. Eu vivi na Suíça 2 anos. E a No minha... mosteiro. Não, estou a brincar. desculpa. Não gostei. Não gostei. Não, eu estou a dizer no mosteiro. Se foi no mosteiro. Não foi no mosteiro, malta, mas foi na Suíça. E eu não adorei a experiência e foi difícil para mim estar a começar um negócio à distância, fazer tudo à distância, já era difícil o que era e ainda à distância era ainda pior. E eu muitas vezes reclamava de algumas coisas no país que eram culturais e que eu ficava frustrada com algumas coisas. E o meu marido achava que estava a ajudar em tentar arranjar soluções positivas do género. Mas não é assim tão mal. E eu era igual assim, porra, eu só quero tipo, que tu digas, tipo, é ruim, é mau, tens razão. Claro. E às vezes é isso, tu queres alguém, tipo, não queres alguém que te tire da lama, queres alguém que se sente contigo na lama, que não é na fácil. lama e que diga que está péssimo, Exato. estar na lama. Não é simpático sentar com o amigo na lama, mas isso é que é o amigo que senta contigo na lama e ouve e diz sim, tens razão, é mau. Ok, vamos sair? Vamos. E às Já vezes é está? importante. Agora, ok, e saímos da lama, exatamente. Olha, quero aproveitar o que tu estavas a dizer de teres morado na Suíça para ler um excerto do meu livro, mas eu não vou ler do Richard Osman, já me fartei de falar destes velhos. Eu vou ler um excerto do livro do Miguel Esteves Cardoso, das 100 Melhores Crónicas. E porquê aponto com a Suíça? Porque ele é meio inglês, meio português. E desde os anos 80 que ele escreve crónicas em Portugal sobre os portugueses. E é engraçado porque ele tem uma visão... Parece diferente. uma visão de fora. É como se tivesse uma pessoa que é meio inglesa, meio portuguesa a olhar para os portugueses de fora. Analisa-nos como se nós fôssemos, sei lá, um animal no zoo. Percebes o que eu quero dizer? Sim. Eu tenho aqui uma crónica que eu gosto muito dele. É engraçado como a escrita dele foi evoluindo ao longo dos anos. As crónicas vão desde 83 até agora. Até crónicas bastante recentes. E até há um momento aqui no livro, a certa altura, em que ele diz: há muito tempo que não tenho a graça que tinha. Ou seja, ele Coitados de nós. Sim, é engraçado como ele próprio hoje em dia diz: e o Miguel Esteves Cardoso já não tem graça. O próprio tem noção da evolução da sua escrita. Mas este texto de 1983 ele diz assim: em Portugal, como todos os portugueses sabem, é muito raro conseguir seja o que for. Em contrapartida, tudo se arranja. O arranjar é hoje a versão portuguesa do conseguir. É verdade que quem espera sempre alcança, mas como ninguém está para esperar, em vez de alcançar o que se quer, arranja-se outra coisa qualquer. No fundo, é talvez por não se terem as coisas que elas se têm de arranjar. Não se tem tempo, mas arranja-se. Já não há bilhetes, mas eu conheço alguém que arranja. Ninguém tem dinheiro, mas vai-se arranjando para o tabaco. É muito engraçado como ele... pegando numa palavra e num jogo de palavras, conseguiu perceber um traço de personalidade dos portugueses. E completamente. Pronto, queria ler só este bocadinho, que eu gosto muito da escrita dele. Este é de 1983, mas pronto, o livro tem crónicas até hoje em dia. Há outra expressão portuguesa que é o vai-se andando. Ele tem uma crónica não é? também sobre isso. É engraçado. Como é que tu estás? Estás bem? Estás mal? Olha, Vai-se andando. eu vou aguentando o que quer que seja que está a acontecer. E no Brasil há outro traço que é está tudo jóia, está sempre tudo bem. Se perguntares a um brasileiro, vai estar sempre tudo bem. Um português vai estar sempre andando. Ou anda ou está mal. Já se esteve melhor, muito... vai-se andando. Sim, é sempre para baixo. Por acaso, isso é um traço nosso que eu não adoro. Eu também não tem nada a ver com a minha personalidade. Não é muito positivo. As pessoas deviam ler mais os teus livros para se desenvolverem e para ficarem um bocadinho mais positivas em relação à sua vida. Exatamente, para perceber a energia que têm de pôr no mundo para receber de volta. Sim. Olha, por falar em energia que vem do mundo, queres ler algumas opiniões das pessoas sobre os nossos livros? Acho que era giro. É interessante, já que são opiniões que as pessoas deixaram na página da UC sobre os livros que nós tivemos aqui a falar. Que nós lemos. Imagina que as pessoas odiaram. Bem, eu espero que não. Obrigado, acho que não. Vou mentir, é que se tiverem odiado eu vou dizer não. Então,
Posso dar mais de 5 estrelas? Não podes. Olha, já acabamos por aqui. Meu Deus, que viagem emocional. Foi o livro que mais coisas me ensinou. Ganhei ferramentas para a vida como se tivesse feito uma terapia intensiva. E foi exatamente aquilo que eu te disse, que para mim este livro era uma grande sessão de terapia. Essa opinião é tua, isso é batota. É, quase, poderia ser. Liga, mandem uma mensagem, podemos ser amigas, porque esta pessoa nós conectamos. Eu também tenho aqui uma opinião sobre o livro que eu falei, de Richard Osman. São horas bem passadas na companhia destes livros do Clube do Crime das Quintas-Feiras. Não é só pela parte policial, mas também pelos diálogos entre os 4 idosos e os seus pensamentos e emoções. O Ron arranja uma namorada, a Pauline, e quem sabe o que o futuro reserva a Joyce. É um livro simultaneamente divertido e que nos faz pensar naquilo que fomos e naquilo que somos. E que termina com a importância de aproveitar tudo enquanto se pode. Uou, gostei muito. É muito interessante. Eu gostei desta parte de nós lermos a opinião das pessoas que leram os mesmos livros que nós. Sabes que eu faço isso regularmente? Eu vou à página da WUC, vou ao Goodreads e os vocês livros que eu estou a conseguem ler... ver, eu por acaso também faço isso. Eles têm, sei lá, é como vais ao TripAdvisor e vês os comentários das pessoas que foram ao hotel. Tu fazes isso, eu faço isso mas também. Mas isso aos hotéis eu faço antes. Eu dos livros eu não faço antes porque eu não quero... Eu sim, antes de ler o livro eu leio as opiniões das pessoas. Eu só faço depois. Porque eu gosto de ler a última página do livro, eu sou essa pessoa. Eu não me importo de saber o final. Eu vou-te ser muito honesto, precisávamos de mais 1 hora para falarmos desse teu sobre hábito, isso, que eu não então percebo esse teu hábito. Mas eu normalmente só vou depois, porque quero ou concordar com a pessoa ou insultar a pessoa. Imagina, eu li este livro e gostei. Então não podes iniciar a conversa porque não tens conhecimento suficiente sobre o livro. Exato, ou seja, eu antes não vou ler, leio o livro, tenho a minha opinião, um livro de influência de fora, e depois é que eu vou ler e vou dizer, esta pessoa não sabe o que é que diz, não gostou, sabes? Pois. Depois é que eu vou seguir insultar. Guilherme, nós estamos aqui hoje, mas há muitas outras pessoas que fazem parte desta grande comunidade do desafio da WUC e entre elas BookTokers. E muito bem, que são pessoas que estão 100% habilitadas, estão fartas de falar de livros e que se calhar vamos saber o que é que elas andam a ler. Exatamente. Olá, Bruno e Guilherme. A WUC também me desafiou a fazer parte deste desafio e foram estes os livros que eu escolhi. O primeiro que eu comecei por ler foi O Verão em que Quebramos Todas as Regras. Uma história simples, leve, para estar a ler na praia, super relaxada e adorei. O que eu li depois foi o Destransição Baby. Este segue 3 mulheres, uma transgénero, uma cisgénero e uma transgénero que acaba por fazer destransição, daí o título deste livro, e achei este livro super refrescante, super diferente daquilo que eu costumo ler e super que recomendo também. E por último, e o que eu mais gostei, O Perigo Está no Meu Perfeito Juízo. Este não é um romance, acaba por ser um conjunto de crónicas. Apesar de serem textos diferentes, têm sempre um elo de ligação. Esse elo de ligação acaba por ser a criatividade, a loucura nos artistas. A escritora fala sobre isso, pensa sobre isso, dá exemplos de artistas, de escritores apanhados por esta loucura, mas até que ponto essa loucura também não é o que os ajuda a ser criativos. Gostei mesmo muito deste livro e sem dúvida quero ler mais. O que é que acham destas recomendações, Bruno e Guilherme? Olá, Bruno e Guilherme. Então, a WUC também me desafiou a partilhar 3 livros que estou a gostar no preciso momento. São estes 3 bebezinhos que eu adoro muito e vou ser sincera, se me dissessem há 6 anos atrás, Clara, tu vais ler livros de autoconhecimento, eu ia rir da tua cara, porque eu não suportava o género literário, eu só gostava de fantasia e história, e é tão engraçado, os livros acompanham as fases da vida que nós estamos a passar e estas escolhas são mesmo um reflexo disso. Eu não sou mesmo pessoa que era quando tinha 16 anos, quando me apaixonei pelo mundo da leitura, e hoje em dia sinto que preciso de um bocadinho mais de palavras, de conselhos, do que preciso de fantasia e de dragões. Em primeiro lugar, temos 101 reflexões para mudar a tua forma de pensar. Ótimo livro, basicamente abres uma página à toa e lês um texto, como por exemplo, como deixarmos nos preocupar com o que a nossa vida parece e começarmos a focar-nos em como a sentimos. Eu vou deixar este aberto. Depois, o Clube das 5 da manhã. Estou quase a acabar este daqui. Vou começar a acordar às 5? Não. Obviamente que não. Mas posso melhorar a minha rotina matinal e torná-la mais efetiva. Hábitos Atómicos. Ainda não tive a chance de o ler. Estou super ansiosa. Já sei que vou gostar, mas quero saber que hábitos é que vou implementar assim que acabar de ler. Estas são as minhas escolhas e se quiser saber mais, acompanha no TikTok.
A Júlia Clara lê os mesmos livros que eu normalmente leio. Tu, é assim, gostámos das sugestões das duas, da Júlia Clara e da Helena, mas tu reagiste efusivamente, parecia que estavas a ver a tua equipa a marcar um golo, quando viste o clube das 5 da manhã. Exato, é dos meus livros preferidos, eu gostei Ok. muito e até hoje eu tenho na minha cabeceira, leio várias partes do livro. E tu acordas de facto às 5 da manhã? Acho que não às 6. Ok. Também acordo por Todos volta os das dias. 7, 7 e Mas meia? é tudo hábitos, estão a perceber? É tudo uma questão de hábitos. Eu acho que nem sempre tens de seguir à risca e tens de conseguir adaptar aquilo que funciona na tua vida. Para mim, acordar às 5 da manhã não dá, mas às 6 dá. E eu gosto de ter aquela hora na manhã e para mim esse é todo o objetivo de acordar mais cedo, onde tu tens tempo para fazer certo tipo de coisas. Quando está tudo a dormir, é maravilhoso. Eu juro, eu acordo e penso, está escuro, está tudo tranquilo, eu tenho um segundo de paz. Sim, é um sim. pouco isso, porque no meu dia eu tenho sempre muita gente à minha volta, eu estou sempre a fazer mil coisas e eu sinto que aquela hora da manhã é a hora em que eu tenho um segundo de paz para refletir, para pensar se eu estou no caminho certo. E os livros da Helena, há algum em particular que tu gostavas de ler? Vou-te ser honesto, gostei muito dos vídeos delas, mas gostava de ter visto mais a casa. Sabes que eu sinto isso quando vejo TikToks de booktalkers. Eu quero ver as prateleiras, quero ver os livros, senti pouco a casa delas, mas é normal, acho eu, que as pessoas que estejam a ver esta nossa conversa se percam, inclusivamente nos livros que a Helena, que elas falaram. Está tudo na descrição deste vídeo, malta. Eu sei que nós estamos aqui a falar de imensos autores, a dizer imensa coisa, quando começamos a falar de livros falamos de muita coisa que gostamos e até que não gostamos, está tudo na descrição. Aqui em baixo no vídeo vocês podem encontrar tudo e assim, vão lá diretamente, com jeitinho, até puseram um link para a UC, para vocês irem diretos comprar, está tudo aqui em baixo. Conseguem ler as opiniões das pessoas que leram o livro. Sim, sim, mas pronto, obrigado às booktalkers que enviaram estas sugestões. Obrigada. Bruna, recebemos aqui algumas perguntas das pessoas, curiosidades que as pessoas têm sobre nós. Vamos ouvir. Estás com medo ou não? Não. Também não. Porquê? Parecia que estava com medo. Porque tu fizeste, meu Deus, parecia. Sabes quando chegas naquela parte dos concursos, à última pergunta que vale mais dinheiro? Tu fizeste tarde e agora mas tenho que por me acaso concentrar. Não. Para a Bruna tenho aqui duas perguntas. Diz assim: Bruna, sei que a temática que mais gostas de ler é a de desenvolvimento pessoal, mas assumindo que leste os livros da tua irmã, Bárbara Corby, e que são de uma temática totalmente diferente, deram-te vontade de explorar mais o mundo literário dos romances? Como eu acho que falei sobre isto aqui hoje, eu comecei por ler romances. E então é quase como voltar a uma altura em que eu lia muitos romances e eu, para deixar claro, não deixei de ler romances porque deixei de gostar. De facto, eu escolho com mais critério aquilo que eu leio porque também me ajuda muito na minha vida, no meu negócio, etc. Mas eu adoro romances e gosto muito de ler romances, principalmente quando vou de férias, para tentar desligar um pouco do meu mundo. E eu li os 2 livros da Bárbara, são ótimos, tá? Por isso podem comprar. Eu já devia saber. E é um livro super leve. E sim, eu adoro romances e até gostava de ler mais romances. De facto, como eu te disse, eu gostava de ler mais? Exato, entre outros. Aliás, eu lia muito, para quem gosta de romances, eu lia muito a Leslie Pierce, não sei se tu conheces. Não. É uma escritora que escreve muito sobre... É muito dramático, mas é um romance e é muito bom. Ela tem dezenas e dezenas, estou a ver se me lembro do nome. É Procurte. O primeiro livro que eu li dela chama-se Procurte e li vários outros, mais de 15 dela. E são todos muito bons e são de romance. Eu tenho aqui outra pergunta para ti que diz: siga a Bruna no Instagram e adoro quando partilha as suas leituras. Nunca li nada sobre o tema desenvolvimento pessoal, mas tenho curiosidade. Qual aconselhas para começar? 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu acho que é um livro com muito conteúdo, onde tu quebras um pouco aquele preconceito de que não me vai ensinar nada, e é um livro excelente, muito, muito bom, sobre uma história de uma pessoa que ao mesmo tempo ensina como podes crescer. Muito bem, foi uma resposta muito eficaz. Gostaste? Eu gostei. Então, olha, agora vou-te fazer perguntas. Perguntas é que mandaram para mim. Então, Guilherme, agora senti-me naquele, sabes, tipo Euromilhões, aquele programa sim, a pagar sim, dinheiro. Sim. Guilherme, Diz. pergunta. Vou-me concentrar. Como é que fazes para ser tão bonito? Não estava à espera dessa pergunta. Quem será que fez esta pergunta? Produção. É assim, este é o problema. Aqui se prova que tu não podes abrir uma caixa no Instagram a pedir perguntas, porque depois a pessoa que vai responder pode fazer a pergunta a si própria.
e acontecem coisas destas. O que seria? ninguém faria essa pergunta a si mesmo. Agora vá, uma pergunta mais séria. É difícil como leitor e autor não se deixar influenciar pelos seus livros preferidos na escrita do seu próprio livro? Qual é o processo de escrita que o Guilherme utiliza e como é que se passa para o papel uma ideia original? Olha, Eu gostei muito da pergunta. boa pergunta. São duas coisas diferentes. Como é que se passa de uma ideia para o papel? E depois vou responder à outra de como é que não me te deixa influenciar. sim. Como é que se passa de uma ideia para o papel? Eu tenho diferentes maneiras de escoar a minha criatividade, vou dizer assim. Algumas ideias dão para stand-up comedy, outras ideias dão para crónicas, outras ideias dão para um tweet, outras ideias dão para, sei lá, uma curta-metragem, um conto. Eu não produzo sempre para o mesmo meio. Às vezes até tento que as coisas sejam, por exemplo, tenho uma ideia, isto é engraçado, este ângulo, esta história, vou usar isto para stand-up e depois experimentem stand-up e percebo, não está a funcionar, eu acho que isto é uma crónica e vou e escrevo uma crónica. Ou seja, às vezes é naturalmente quando eu tenho a ideia ou quando me lembro da piada eu percebo para que é que ela serve, outras vezes não, ando a tentar, sabes, como aquelas crianças com aqueles bonecos. Sim. Isto, o quadrado não está a caber na bola, ok, então vou pôr aqui ao lado. E alguma coisa que fazes para estimular a tua criatividade? Epá, o meu trabalho é 100% escrever e criar, portanto eu acho que quanto mais eu escrevo, no sentido em que é aquele clichê de é como ir ao ginásio, quanto mais tu trabalhas o músculo da criatividade, mais fácil é para ti ser criativo. Eu não acredito naquela coisa de não, eu para criar eu sento-me a olhar para o mar e as ideias vêm, pá, isso não existe. É na vida geral, Epá, a mim também é assim. É como o Stephen Estás King. a falar com alguém e de repente vou fazer isto. Sim, acontece-me várias vezes estar a conversar, não foi o caso agora, mas estar a conversar com alguém, alguma coisa que a pessoa disse ou uma ideia que eu tive e eu na minha cabeça começo, sabes, estou a trabalhar aqui, mas eu continuo a olhar para a pessoa e já não estou a ouvir nada do que a pessoa está a dizer, porque de repente isto tornou-se interessante aqui. O que eu digo é, tive uma ideia. As pessoas que trabalham comigo têm medo de quando eu digo nada a ver, de repente tive uma ideia. E depois é apontar tudo nas notas do telefone, andar com o caderninho, sempre com o caderninho e aponto tudo, etc, etc. A outra pergunta que é como é que eu não me deixo influenciar pelos meus livros favoritos na escrita do meu próprio livro. No caso do meu primeiro livro, que eu há bocado mostrei na brincadeira, o Deve Ser Deve, foi uma coisa muito específica. Eu resolvi fazer uma investigação humorística sobre negacionismo. Desde a pandemia, as vacinas, ao terraplanismo, às pessoas que acham que o homem nunca foi à lua, até a leiria, que há pessoas que dizem que a leiria existe e eu provei no meu livro que a leiria não existe. Não sei porque é que estão a rir, está tudo estudado. Agora, no caso desse é uma coisa muito específica porque eu tive a ideia para o livro e comecei a investigar e a escrever piadas sobre a investigação. No caso do que eu vou lançar este ano, eu podia ter sido mais facilmente contaminado porque são crónicas, são textos que têm cada um o seu ângulo cómico, o seu objetivo, ou seja, são textos que não têm ligação entre si, é uma compilação de diferentes textos com diferentes piadas e diferentes ângulos, e eu li muitas crónicas para escrever esse livro, para entrar nesse sentido. O Ricardo Araújo Pereira, o Miguel Esteves Cardoso. Como é que eu não me deixo contaminar? Porque, como humorista, eu tenho já uma ferramenta de trabalho e um defeito de personalidade que é, se já alguém fez, eu não quero fazer. Se já alguém tocou ali, eu não quero ir. Quando eu criei o meu podcast com a Rita do Terapia de Casal, nós andámos a ver se havia podcasts do mesmo género, não havia, então vamos. Se eu tenho um ângulo para uma piada, eu pesquiso antes essa piada para saber se alguém fez, porque senão não faço. Estou constantemente a par do que se faz em specials de stand-up comedy, o que é que os humoristas andam a escrever de livros. Se escrevi um livro de crónicas, então fui ler livros de crónicas. E se havia coisas parecidas ou mais ou menos na mesma área, eu fujo. Ou seja, eu não me deixo contaminar porque estou ativamente sempre a bloquear as coisas que são minimamente parecidas ou que já foram. De propósito para tentar fazer diferente. Sim. E a verdade é que há coisas que nos influenciam que não tem que ser uma cópia, não é? Tudo na vida nos influencia e que de alguma forma está no nosso trabalho também. Todos os livros que tu lês, de alguma forma, também é a tua personalidade, também é a tua forma de escrita. Claro, acho que isso é natural, tu seres inspirado ou tu seres contaminado nesse sentido por coisas que gostas e que viste antes. Outra é ativamente estás a fazer igual. Claro. Isso eu evito a 100%. Concordo, super autêntico, já percebemos. Última pergunta. Vamos embora. Por que escolheste ler O Mistério da Bala Perdida na versão inglesa? Olha, a resposta a isso é muito simples e ficam já a saber se ficaram interessados na UC há em português. Estes livros, os 3 livros que eu tenho aqui, que eu trouxe e que nós falámos,
Há os 3 a versão portuguesa. Aliás, o Frankenstein da Mary Shelley, esta novela gráfica que eu falei aqui, ainda para mais, a capa é um exclusivo da WUC, portanto, esta edição, esta capa só vão encontrar na WUC. Mas eu escolho ler em inglês, eu sei que é um tema quente no mundo dos livros. Eu sei, as pessoas estão a ver aqui, as pessoas falam no TikTok, meu Deus, eles leem português, leem inglês. Porquê é que leem inglês? Eu acho que é tudo uma questão de perspectiva. É isso. Vamos pensar na parte positiva. 1, aprendes outra língua. 2, estás se calhar a ler na língua do próprio autor, que às vezes é importante, porque às vezes, não sei, as traduções nem sempre podem ser 100% fidedignas. Eu acho que há 2 coisas importantes no meio disto. Primeiro é, cada um lê na língua que se sente à vontade. Sim, claro. Se tu preferes ler em português, esperas pela adaptação em português. A WUC tem a adaptação em português, encomendas, compras, chega à tua casa, lês em português. Eu prefiro em inglês. Eu gosto dos dois, eu leio os dois. Na verdade, eu compro muitos livros em inglês e eu gosto muito da WUC porque tem muita oferta em inglês, porque o meu marido não fala português e então 80% da minha vida é inglês, porque nós em casa falamos inglês. Claro, e nós partilhamos livros e então é uma forma de eu conseguir comprar um livro na WUC e depois dizer, olha, eu adorei este, podes ler também. Claro, eu gosto sempre de ler os livros na sua língua original. Quando li o Crime e Castigo, aprendi russo antes. E não, estou a brincar, mas como eu tenho facilidade com o inglês, que aprendi inglês desde pequeno, e é uma língua que eu me sinto à vontade, é pá, li em inglês porque o livro foi escrito em inglês. A resposta é tão simples como essa, mas se as pessoas não se sentem à vontade com o inglês, há disponível tem em a versão portuguesa. Portanto, a resposta tecnicamente muito bem. É porque me apeteceu. Agora, temos aqui uma pergunta para os dois. Que vamos ter de responder como as meninas do Fama Show, sabes? Vamos dizendo uma palavra para responder. Então, a pergunta é: qual é a importância da leitura na vossa vida? E depois de lerem um bom livro, gostam de discutir essa leitura com amigos? Os livros que eu leio, conectam-me com a minha história e são uma ligação entre o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Olha que bem. Gostaste? Não foi programada esta resposta. Muito bem, excelente. E tu costumas, quando acabas um livro, e tu estavas a dizer que lês em inglês para poder falar com o teu marido sobre os livros que estás a ler? Sim, nós debatemos muito. Aliás, eu sou aquela pessoa que eu te disse nas discussões que eu gosto de ir e às vezes eu paro um livro e eu digo, Yannick, come here, let's discuss this. What type of fighter you are? Juro-te, e ele eu assim fiz com uma frigideira. Diz. Do you think you're more like this or more like that? Nós fazemos muito isso. Isso é giro. E com amigos, com colegas de trabalho. É giro porque as pessoas normalmente... O hábito que as pessoas têm de discutir séries entre elas, de viste aquela série e o Game of Thrones que aconteceu, mas eu tenho isso com os livros. 100%. 100%. A Rita até faz uma coisa que é, a Rita faz uma espécie de curadoria, ela lê muito mais livros do que eu, e alguns livros que eu leio muita coisa de terror, de ficção científica, de mistério, e ela não está minimamente interessada. Mas se há um livro qualquer que toca minimamente nesses pontos, ela aconselha-me, e depois ela fica a ver se eu leio o livro, sabes? Vai vendo se ele ainda está quieto, e depois eu acabo o livro e ela, o que é que tu achaste? E é engraçado, porque até há livros que têm, como por exemplo este do Richard Osman tem isso também. No fim tem algumas perguntas de discussão do livro. Sim, os hábitos atómicos também têm algo. Eu acho isso engraçado. Manual prático. Por acaso a minha irmã mais velha, eu estava a ler os hábitos atómicos quando fui numa viagem com ela e ela ontem ligou-me e ela está a viajar, ligou-me a dizer, olha, eu comprei o livro e agora estou a lê-lo. E por acaso estivemos a conversar sobre os hábitos atómicos. Sim, senhora. Tens que ir mandando mensagens para várias outras. E ela também era um pouco preconceituosa com autoajuda, desenvolvimento pessoal. E ela dizia, uau, mas isto é mesmo incrível. Pois é. É muito giro, acho eu, isto que aconteceu aqui hoje. Não sei se concordas comigo ou não. Porque eu estou habituado a falar de livros com a Rita ou com amigos que já sabem mais ou menos o que é que eu gosto mas de ler. Mas não com estranhos. Não com uma pessoa que leu uma categoria tão diferente. É engraçada a maneira, e é mesmo as leituras que nos unem. Mas é engraçado como funcionou 100% aqui, porque tu lês um tipo de livros completamente diferente do que eu leria, e foi engraçado ouvir-te a falar, acho que com a mesma paixão de uma coisa completamente estranha para mim. Impressões, e se calhar vais sair daqui e até vais dar uma oportunidade. Eu ofereço-te um dos meus livros. Fazemos assim. Vamos fazer isso e no próximo ano, quando o início do episódio será o que é que achaste do livro que eu Muito giro, porque eu chego aqui e já venho de cabeça rapada e já vestido de monge e vou falar só dos livros de autoajuda que eu li e tu chegas aqui e eu do teu tema, olha, isso era muito interessante. Isso era giro daqui a um ano. Isso era muito interessante. É verdade. Só dizer, acho que é importante também dizer às pessoas, esta iniciativa da WUC, a WUC Me Up comigo e com a Bruna,
não é só Está connosco. só a começar. Assim, está só a começar. Há de haver mais vídeos, são mais pessoas que também De vão falar vários temas. de livros que os unem. Há pessoas que vão discutir aqui, que vão dar a porrada e que os livros não os uniram. Não, estou a brincar. Não, mas é interessante porque nós hoje estamos a falar destes temas, mas há vários outros, como romance, livros infantis, banda desenhada. E então, se vocês tiverem interesse ou não, porque quiçá vão ver o episódio e vão ficar com vontade de ler os livros, Exatamente. fiquem atentos às redes da UC, porque eles vão andar a partilhar não só este episódio, como todos os próximos. Exato, o ideal é acompanham as conversas aqui nas redes da UC, depois vão ao site da UC e compram os livros Os que nós livros falamos aqui. todos. Ou então, tentem saber quais são os livros dos próximos episódios, para quando for o episódio as pessoas já tiverem... Já estarem a par? Exato, assim... Guilherme, gostei mesmo muito deste bocadinho contigo. Estavas com Convida-me para um medo- café. Não, convida-me. Eu vou gostar de conhecer a tua mulher. Convida-me para o teu podcast. Vocês Sim, têm senhora. convidados. Temos convidados, sim senhora, que vão lá fazer-nos terapia. E tu és uma pessoa ideal para nos fazer terapia. Pronto, eu vou lá fazer mediação familiar. Sim senhora. Se calhar vais mesmo acabar com o meu casamento. Olha, eu Não, gostei estou a mesmo brincar. muito. Também gostei muito. Espero que. Eu sei que estavas com medo da minha opinião sobre livros de autoajuda e etc. Mas eu acho que foi engraçado conhecer o teu lado e queria-te agradecer. E o teu também, olha, gostei mesmo muito. Agradeço-te a ti e à UC por esta oportunidade. A verdade é que nós somos sempre desafiados. Desta vez foram livros que eu fiquei muito feliz. Ok, vou ler estes 3 livros e li super rápido. O ano passado foi outro género e que honestamente eu adorei o livro que eu li o ano passado. E então eu acho que é uma excelente oportunidade de lermos a nossa categoria, lermos outros livros. O que importa é ler um pouco, estarmos presentes no momento. E isso é muito importante. Gostei muito de estar aqui.